meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira de atualidades, nós aqui do Focus Concursos, cumprindo sempre o que nós prometemos a você. E você continua tendo aulas de atualidades, mesmo com a prof em casa, nós não deixamos de transmitir conhecimento, transmitir informações e trazer aqui o debate para você sobre os temas que nós selecionamos como mais importantes. Tanto importantes quanto para um debate dentro da sociedade civil, você como um cidadão, mas também para a sua prova de atualidades e como muitas provas de concurso que estão marcadas ainda para 2020 colocaram no seu edital que a redação vem com um tema atual, ou seja, com um tema de atualidades, a gente sempre filtra aí o debate de uma forma que possa atender a essa necessidade sua também, ou seja, entender quais são os principais debates da atualidade que podem ser cobrados aí na sua redação. Então, por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui e mais uma vez, então, trazendo conhecimento para você. E eu peço que você não se esqueça de contribuir também com essa nossa aula. Sim, você pode contribuir colocando seus comentários aqui embaixo do vídeo, na descrição, logo depois da descrição do vídeo, nos comentários, onde a gente pode, inclusive, trocar informações, ampliar conhecimento e, claro, que o assunto de hoje, inclusive, que eu trouxe aqui para você hoje é um debate que traz aí, né, alguns posicionamentos a favor, outros posicionamentos contra, algumas ponderações. Então, aquelas questões quando a gente pensa na saúde do povo brasileiro, mas na saúde econômica do nosso país também, é algo muito complexo, que tem gerado aí, inclusive, dúvidas em muitos, inclusive, certamente você deve, em algum momento, em alguma das medidas tomadas por conta da Covid-19, enfim, você também deve ter pensado, poxa, mas isso é importante, isso não é, até que ponto isso aqui é legal, até que ponto isso não é legal, são tantas informações que efetivamente fica muito difícil a gente chegar, né, a um consenso. Tão difícil é que nem o próprio governo consegue chegar a um consenso. E por conta disso, por conta das necessidades das atualidades, hoje nós vamos falar sobre a renda básica emergencial. E o que é essa renda básica emergencial? Porque no dia 1º de abril de 2020, após uma forte pressão de economistas, parlamentares e setores da sociedade civil, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro o projeto de lei número 9.236/17, o projeto que havia sido aprovado pelo Senado no dia 30 de março e pela Câmara dos Deputados no dia 26 do mesmo mês, determina a concessão de uma renda básica emergencial de R$600 per capita a grupos vulneráveis, tá, da sociedade durante a pandemia da Covid-19. Além da sanção, o presidente também editou uma medida provisória que autoriza a abertura de crédito extraordinário para o pagamento dos benefícios. Contudo, a data para aí o início dos pagamentos e o seu final, principalmente, quando deve parar, apesar de já ter uma data estabelecida pelo governo, acabou aí gerando muitas discussões entre os principais intelectuais do Brasil, economistas, enfim, sociólogos, que discutem a importância desse benefício. Tá? Nessa aula, eu irei te ajudar a entender os motivos e o contexto de criação desse projeto de lei, além de te apresentar as condições para a concessão dos benefícios, né, e o que ele prevê. Tudo isso para que você entenda o que está acontecendo na atualidade e ainda para que você possa aprender aí para argumentar sobre o tema numa possível redação com esta problemática. Né? Ou seja, políticas públicas do governo para auxiliar financeiramente em momentos de crise. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber, qual é o motivo desse projeto de lei? Tá? A pandemia da Covid-19, se você ainda não sabe, Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus, tá? Bom, voltando, a pandemia tem gerado um impacto desastroso na economia dos mais diversos países do globo. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro que isso está acontecendo. Isso porque, na tentativa
de conter a rápida transmissão da doença, líderes mundiais foram levados a estabelecer uma série de medidas restritivas em seus territórios. Medidas como, por exemplo, o isolamento social, o fechamento de fronteiras e também de estabelecimentos comerciais, o fechamento não somente de fronteiras, mas de estabelecimentos comerciais que têm deixado ruas vazias em São Francisco, Nova York, ruas na França, aqui mesmo no Brasil, e o debate sobre o quanto isso pode ser um remédio ou pode ser um veneno, tá? Bom, tais medidas, essas medidas de fechamento de fronteira e comercial e tal, implicaram em uma drástica redução das trocas internacionais de bens e serviços, também a suspensão das atividades de inúmeros setores produtivos e também o encolhimento vigoroso do consumo dos cidadãos. Você, por exemplo, já cortou algumas coisas no consumo da sua casa? Estava planejando fazer aí, comprar um sofá, uma geladeira nova, uma televisão nova e deixou isso para depois? Bom, então você está entendendo aqui que você também faz parte deste grande grupo de encolhimento. Você também é um indivíduo que está ajudando a encolher o setor produtivo, né? Todos nós, na verdade, pela insegurança. Então, em consequência, microempreendedores e trabalhadores autônomos perderam as suas fontes de renda e empresas de diversas partes do mundo tiveram que fechar as suas portas ou reduzir os seus gastos, promovendo demissões em massa. Diante desse cenário, a fim de garantir a sobrevivência daqueles que estão sendo mais economicamente afetados pela pandemia, países como os Estados Unidos, a Singapura, também a Alemanha, o Reino Unido, esses países todos passaram a implementar medidas de fortalecimento de créditos emergenciais. Preste atenção nessa informação, pois aqui você tem os países que lá na sua redação você pode citar como os países que também ofereceram ajuda financeira aos seus cidadãos em meio aí a essa pandemia da Covid-19. Então, sempre citar exemplos sempre enriquece a redação e também a sua informação como cidadão. Bom, então eu vou repetir que países são esses. Estados Unidos, Singapura, Alemanha e Reino Unido. Aí são grandes ícones de ajuda social neste momento de crise. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Congresso americano aprovou no dia 24 de março um pacote que prevê a concessão de $1.200, mais ou menos o que corresponde a uns R$6.000 pra gente, tá? Per capita, ou seja, por pessoa, a todos os cidadãos de classe média e também a classe trabalhadora. De forma semelhante, em Singapura, foi estabelecido o fornecimento de $300, R$1.500 mais ou menos, tá? Em uma parcela, com a possibilidade de $100 adicionais, ou seja, R$100 a mais, para cada filho menor de 21 anos, né, dentro de uma família. No Reino Unido, o governo cobrirá até 80% dos ganhos dos trabalhadores autônomos até junho, tá? Isso é limitado a 2.500 libras por mês. E na Alemanha, empresas e freelancers poderão receber até 15 mil euros, e isso mesmo, R$85.000 em subsídios durante 3 meses. Nesse contexto, tem se fortalecido pelo mundo o debate sobre a concessão de uma renda mínima de emergência que auxilia a sobrevivência dos mais afetados. De acordo com o Juan Pablo Borovsky, nossa, eu sei falar muito bem aqui esse sobrenome dele, ele vai me matar se ele ouvir essa aula, né? Mas ele é um especialista independente da ONU e, segundo ele, a implementação da renda básica permite que desempregados, trabalhadores informais e autônomos consigam pagar despesas básicas como alimentação, moradia e saúde durante a crise decorrente aí desta pandemia. Talvez você também já tenha feito essa opção, moradia, alimentação e saúde. Você ou alguém da sua família vai receber esse auxílio? Se sim, compartilhe aqui conosco nos comentários do vídeo como que esse auxílio tem sido importante na sua vida ou na vida da sua família. Isso vai mostrar aí melhor, né, nos ajudar melhor a compreender aí como que tá o Brasil. Bom, quem me acompanha sabe que eu sempre digo
que uma redação, agora eu vou falar da redação, tá? Que uma redação em uma redação é fundamental que você faça alguma citação de autoridade, ou então que você use um recurso que eu gosto muito, porque eu sou professora de história, que é o recurso da alusão histórica. Então agora eu vou te dar um presente, eu vou te dar uma alusão histórica para esse tema. E eu vou falar sobre o histórico da renda básica no Brasil. Que tal? Vamos lá? Então, olha, movido pela ideia de tornar mais justa a distribuição de renda no Brasil, em abril de 1991, sim, você ainda não tinha nascido, né? Você ainda estava talvez nos planos, ou a maioria aqui devia estar apenas nos planos em 1991. Mas nesse ano, o então senador Eduardo Suplicy submeteu ao Senado Federal, né, uma proposta para a introdução do Programa de Garantia de Renda Mínima. Ele tinha uma sigla, né, PGRM, e ele queria implementar isso aqui no Brasil, né? O projeto de lei do Senado, o PLS 266/2001. Tá? A proposta previa que todo cidadão maior de 25 anos, cuja renda mensal fosse menor do que o valor de 45 mil cruzeiros à época, tá? Antes do real, em 1991 ainda não tinha real, se usava cruzeiros, esse indivíduo poderia receber um complemento de renda que iria corresponder a 30% da diferença entre a sua renda mensal e os 45 mil cruzeiros. Por exemplo, se na época uma pessoa possuísse uma renda mensal de 30 mil cruzeiros, ela iria receber um rendimento extra no valor de 4.500 cruzeiros, que é o que corresponde aí a 30% da diferença entre a renda dessa pessoa e o mínimo estabelecido, que era, no caso, de 15 mil cruzeiros. Entendido? Bom, o projeto admitia que sua implementação poderia ser financiada por recursos federais, sobretudo em substituição a planos pouco eficientes no combate à pobreza. Além disso, ficou estabelecido que esse programa, né, ele poderia ser realizado de uma maneira gradual. Não é assim, por exemplo, o que aconteceu agora é emergencial. Esse programa que eu estou falando era para ser realizado de uma maneira gradual, sendo que no primeiro ano, ou seja, em 1995, por exemplo, seria destinado somente a pessoas com idade superior a 60 anos, passando a atender a totalidade do público prevista até pelo menos até 2002. Então, esse era o projeto original. Em dezembro de 2002, o projeto foi aprovado no Senado e em dezembro de 2003 houve a aprovação na Câmara dos Deputados. Todavia, embora tenha se tornado lei em janeiro de 2004, tá? A lei 10.835, isso mesmo, a concessão de uma renda básica mínima nunca havia sido colocada em prática efetivamente. Por outro lado, desde a aprovação da lei em 2004, foram inúmeras as discussões nos poderes legislativo e executivo nacionais e também nos estaduais em torno de projetos baseados na oferta de rendas assistenciais. Essas rendas assistenciais sempre geram discussões muito acaloradas aqui no Brasil. Como resultado, surgiram programas muito conhecidos por você, como, por exemplo, o Bolsa Escola e o Bolsa Família. O Bolsa Escola, nasceu em 2001, sob a iniciativa do então presidente Fernando Henrique Cardoso. E ele funcionava como um programa de concessão de recursos às famílias de jovens e crianças de baixa renda, como um estímulo para que eles fossem mantidos regularmente nas escolas. Isso que ele tinha um projeto muito grande em acabar com o trabalho infantil, colocar as crianças na escola, enfim. Tá? Então, de maneira semelhante, o Bolsa Família, que foi instituído agora no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, isso em outubro de 2003, tá? Trata-se de um programa de transferência direta de renda às famílias brasileiras em situação de pobreza e de extrema pobreza, a fim de garantir o acesso de recursos básicos de educação, de saúde e também, né, de alimentação. Então, a implementação de projetos assistenciais, entretanto, como a gente vê hoje, né, não foi suficiente para que a discussão sobre a criação de uma renda básica desaparecesse no Brasil. Ou seja, nunca parou de se discutir a necessidade disso.
E isso se deve, em particular, à postura ativista do Eduardo Suplicy em relação ao tema. Ou seja, ele não parou de discutir a questão da necessidade dessa renda básica. Desde a tramitação do seu projeto lá no Congresso, isso que eu acabei de falar, o ex-senador já lançou 3 livros que discutem a necessidade do benefício chamado renda básica. Um livro que chama-se Uma Proposta Radical para a Sociedade Livre e Economia Sã. O segundo é Renda Básica de Cidadania, de resposta dada aí pelo vento, a resposta dada pelo vento. E o terceiro é Renda da Cidadania, né, a saída pela porta. Então, esses têm sido divulgados não só em debates dentro do Brasil, mas também como mundo afora. Então, de qualquer modo, o assunto nunca havia ganhado tanta força no Brasil como nos dias atuais. Então, a crise ocasionada pela pandemia do coronavírus tornou a possibilidade de transferência de renda mínima a cidadãos mais vulneráveis como um dos temas mais importantes do debate público, culminando assim, agora em 2020, na aprovação pela Câmara e também pelo Senado do recente projeto de lei, né, o 9.236 de 2017/2017. Certo? Agora você já sabe alguns projetos assistenciais que você pode citar na sua redação, né? Pois bem, né? Então agora já tem algumas, aí pode falar do Bolsa Família, Bolsa Escola, que são projetos assistenciais. Então agora nós vamos entender melhor do que se trata o PL de Renda Básica Emergencial, joia? Então o projeto de renda básica foi construído justamente para auxiliar brasileiros que perderam as suas fontes de renda devido à paralisação das atividades comerciais e também das atividades produtivas. Essa paralisação é decorrente da medida de restrição social imposta para atenuar aí a transmissão da Covid-19 no país. Então, se você estiver em casa, você está fazendo parte de uma medida de restrição social. Tá? Assim como eu estou aqui em casa cumprindo a medida de restrição social. Então, inicialmente, após forte pressão popular, parlamentar e de economistas e governadores dos estados brasileiros, o governo federal sinalizou a concessão de créditos no valor de R$200 por pessoa. Os parlamentares, no entanto, rejeitaram a sugestão e indicaram que o benefício deveria ser superior a R$500. Falou, olha, duzentinho, é duzentinho, né? Eles falaram, é duzentinho, tem que ser mais de quinhentão, tá? Bom, assim, em 26 de março, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 9.236/17, de autoria do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, que teve aprovação no Senado 4 dias depois por unanimidade, ou seja, rapidaço e unânime. O projeto prevê o pagamento de um auxílio emergencial no valor de R$600 a pessoas de baixa renda durante 3 meses ou enquanto durarem as medidas de isolamento social destinadas a controlar a transmissão da Covid-19. O que significa isso? Que na prática, o auxílio, na verdade, ele pode chegar até R$1.200 por família, porque são permitidos 2 auxílios máximos por família, correspondente aí a 2 trabalhadores. Diferente do que foi feito nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente não vai destinar nenhuma renda para as crianças da casa, tá? Mulheres que provêm sozinhas o sustento dos seus filhos também receberão R$1.200, tá? Os senadores sinalizaram a possibilidade de disponibilizarem R$1.200 também a homens que sustentem seus filhos sozinhos, tá? Suas famílias sozinhos. Porém, isso ainda será avaliado num outro projeto de lei, porque esse foi aprovado muito rápido pelo avanço da Covid, as circunstâncias e tudo mais, tá? Agora, quando que o benefício começou a ser disponibilizado? O benefício começou a ser disponibilizado no dia 9 de abril, tá? O auxílio emergencial foi liberado para cerca de 60 milhões de trabalhadores informais. O valor começou a ser depositado em conta bancária para evitar multidões e contágios. Claro, né? Não adianta todo mundo ir para o banco agora desesperado. Então, grupo de pessoas que precisam regularizar o CPF fazem fila, tá? Lá na Receita Federal. Inclusive, se você está em casa
acompanhando notícias, você deve ter visto as notícias das pessoas umas filas imensas, né, aí na Receita Federal para tentar regularizar o seu CPF para poder receber o benefício. Agora, como que está sendo feito o pagamento no meio de tudo isso, né? Então, as instituições financeiras públicas, a exemplo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, são os responsáveis por realizar a operacionalização e também o pagamento do auxílio. Então, bancos, né, nacionais, aí bancos do Estado, né, vão fazer essa operacionalização. Para isso, elas devem abrir contas do tipo poupança social digital em favor dos beneficiários. Então, com a isenção de tarifas de manutenção e também o direito a uma transferência bancária grátis por mês. Isso está incluso tudo no pacote. Tá? As contas poderão ser aquelas já empregadas para o pagamento de recursos de programas sociais governamentais, como os já muito conhecidos por você, como o PIS/PASEP, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que aí no popular, enfim, a gente chama de FGTS, tá? De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o pagamento provavelmente ocorrerá de uma forma escalonada, né? Aí aos moldes da liberação do saque do FGTS em 2019, ou seja, não é todo mundo que vai chegar lá, pá, né, e vai receber aí o benefício, vai ser de uma forma escalonada. Mas quem poderá receber o auxílio? Você deve estar perguntando, prof, mas eu vou poder receber esse auxílio? Que embora inspirado lá na proposta apresentada por Suplicy em 91, que eu falei, né, o projeto aprovado pelo Congresso agora, em março, apresenta uma diferença bem significante. Que o programa do ex-senador visava garantir o acesso ao rendimento adicional a todos os brasileiros que possuíam rendas mensais baixas. Então era uma coisa geral, era um programa, era uma política pública efetivamente, tá? Contínua. Por outro lado, o PL 9.236/17 é destinado particularmente a trabalhadores informais. Olha, cuidado com isso numa questão de atualidades, tá? Cuidado para não errar. É para trabalhadores informais, particularmente para esse grupo aí, tá? O foco nesse público, mas tem mais que você já vai entender, tá? O foco nesse público de trabalhadores se justifica por eles não possuírem acesso à rede de proteção social que os empregados formais possuem. Que tipo de proteção social? Como iniciativas como o seguro-desemprego, o saque do FGTS ou até mesmo uma licença-saúde. Por esse motivo, frente à crise provocada pela Covid-19, as suas fontes de renda serão fortemente prejudicadas. Eu estava vendo no jornal, né, que tinha pessoas que o dinheiro já tinha acabado e que outros daria para mais 15 dias e depois acabou. Tá? Estimativas apontam que cerca de 117 milhões de pessoas serão contempladas pelo benefício. Contudo, alguns requisitos deverão ser respeitados para a concessão do benefício. Poderão recebê-los, portanto, aí todos os brasileiros maiores de 18 anos, tá? Que, lembra que eu falei que as crianças não foram beneficiadas? Então, cuidado para pegadinha aí na sua prova de atualidades. Então, maiores de 18 anos, que sejam empregadores sem CNPJ, ou que sejam microempreendedores individuais, as MEIs, tá? Que sejam contribuintes individuais ou facultativos do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, também que trabalham formalmente, mas com contrato intermitente, ou que estejam desempregados, ou ainda que trabalham informalmente e estejam inscritos no Cadastro Único, que é o CadÚnico. Também, se você viu essa sigla nos jornais, enfim, tá? Isso é um registro nacional de pessoas de baixa renda, esse CadÚnico, tá? Ele geralmente é utilizado na prestação de benefícios sociais, como, por exemplo, Bolsa Família. Se você recebe Bolsa Família, provavelmente você está registrado, com certeza, né? E você o conhece muito bem, o CadÚnico. Bom, trabalhadores informais que não estejam inscritos no CadÚnico deverão comprovar que exerciam trabalho informal até o dia 20 de março de 2020. Aí, ó, né, ir atrás aí para conseguir provar. Quem não terá direito ao auxílio, tá? Então, o benefício não será destinado a famílias cuja renda mensal seja superior a 3 salários mínimos. Isso corresponde a R$3.135, tá? Famílias com renda por membro maior que meio salário mínimo, ou seja,
R$ 522,50. Também pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, tá? Em 2018. Também trabalhadores com vínculo formal, isto é, trabalhadores formalizados pela Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, e também servidores ainda aqui em contrato temporário. Tá? Portanto, trabalhadores formais de baixa renda e aqueles que tiverem as suas jornadas e salários reduzidos não receberão benefício. Tá? Isso é o que está lá na lei. Então, já cidadãos que já recebem outro benefício, como por exemplo de prestação continuada, o benefício de prestação continuada, o BPC, também o seguro-desemprego, aposentadoria ou pensão, excluindo os beneficiados pela Bolsa de Família, que poderão optar. Olha lá outro detalhe importante para sua prova. Aqueles que têm Bolsa Família podem optar entre receber o valor pago pelo programa ou o auxílio de R$600. Mas quais que são os principais desafios do programa? Que a dificuldade central para que o benefício seja concedido é a logística de implementação. Em outras palavras, será um grande desafio estabelecer um procedimento eficiente para as inscrições desse programa. Isso porque, primeiramente, será preciso realizar um cadastro, tá? Um cadastramento eficaz dos beneficiários potenciais ou uma hábil recuperação aí dos cadastros existentes. E a gente sabe que, felizmente, no Brasil, essa parte ainda de ligação de dados não é uma coisa tão boa, não por enquanto, tá? Em segundo lugar, é necessário avaliar a adequação dos interessados ao benefício nos critérios definidos no projeto de lei. Além disso, deve-se criar um instrumento para gerenciamento das contas criadas e da transferência do pagamento. Finalmente, é essencial a criação de canais de transmissão de informação que são capazes de comunicar à população sobre o funcionamento do processo de concessão do benefício, como, por exemplo, acerca do período em que o auxílio estará disponível para saque. Muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Inclusive, tem gente que vem aqui na aula da Prof. Carla descobrir esse tipo de informação, né? Inclusive, nas informações que eu dei há pouco, tá? Só para o pessoal da redação, eu usei os conectivos que indicam introdução e relevância, tá? Você tem que usar na sua redação também, mas daí você vai falar assim, mas prof, eu não lembro quais foram. Quando eu disse primeiramente e depois quando eu falei em segundo lugar, tá? Se você ainda não sabe os conectivos para a redação, são os grandes responsáveis pela chamada de coesão. Tá? Então, um tópico fundamental, inclusive, para que o corretor da sua redação compreenda bem a relação entre o sentido e as partes do texto. Então, volta um pouquinho esse vídeo e veja como os conectivos que eu usei foram essenciais para que o meu argumento ficasse claro para você. E o mesmo vai acontecer com o seu texto e com o corretor quando ele estiver lendo a sua redação, tá bom? Mas tá bom, vamos continuar. Só dei uma pausa aqui. Vamos continuar com o nosso tema. Para enfrentar os desafios, o governo estuda a criação de aplicativos de cadastramento, como que foi lançado pela Caixa Econômica Federal agora no dia 6 de abril. Além disso, discussões no Congresso, no Planalto e os economistas indicam que o CadÚnico também poderá ser utilizado para auxiliar na execução dos esforços descritos. No entanto, embora o cadastro já possua um registro relevante sobre quem são, quantos são, onde estão os cidadãos de baixa renda no Brasil, ele não contempla a totalidade de pessoas em situação de vulnerabilidade no Brasil, até porque muitos vão entrar agora numa situação de vulnerabilidade, tá? De acordo com o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, né, instituição de pesquisa, assessoria e educação do Movimento Sindical do Brasil, há indícios de que o governo poderá disponibilizar um aplicativo que permita o cadastramento no CadÚnico, mas ainda não há exatamente uma confirmação. De qualquer modo, a ideia dos parlamentares que aprovaram a medida é que ela possa vigorar o mais rápido possível, né? E agora resta acompanhar aí tudo, como que as pessoas vão efetivamente receber esse valor, se vai dar certo tudo isso, tá? Mas, prof, como que eu poderia fazer a introdução deste tema na minha redação? Agora, já que a gente estava falando de redação, você pode colocar assim, ó. Os brasileiros que da noite para o dia perderam a escassa renda com a qual sobreviviam diariamente por causa da quarentena, para interromper a expansão do coronavírus, começaram a receber uma renda básica.
Aí depois, com as suas palavras, você pode explicar que o pagamento é escalonado, né? E que ele possui, então, esse enorme desafio logístico em razão do volume dos beneficiários e também porque o auxílio foi aprovado apenas uma semana antes, né? É legal também citar também, né, que o plano é fazer pagamentos digitais para evitar as aglomerações dos bancos e os potenciais contágios, tá? Explique também que os primeiros a receber serão cidadãos que foram que são registrados no CAD, né, que possuem uma Caixa Econômica Federal e que possuem ou no Banco do Brasil, tá? E isso inclui dezenas de milhões de famílias que recebem mensalmente o programa contra a pobreza aqui do Brasil, conhecida como Bolsa Família. Mas também tem direito aí a milhões, tem esse direito, né, milhões de microempreendedores ou trabalhadores informais, enfim, aí que falam aí que falam sobre esta questão, tá? Bom, continue a sua redação assim. No ressuscitado debate sobre a desigualdade social, aí você vai citar um discurso de autoridade, né? Sociólogos e economistas como o francês Thomas Piketty, né, ou o brasileiro Pedro Ferreira de Souza, costumam afirmar que mudanças de paradigma em sociedades democráticas acontecem após grandes traumas, como guerras, como epidemias, e é provável que a pandemia de coronavírus represente mais um desses momentos de inflexão capaz de acelerar discussões e tempos políticos. Então, previsto para acontecer nos próximos anos ou décadas, o debate sobre renda mínima universal, isso mesmo que você ouviu, renda mínima universal, né? Isso é, garantir pelo governo com poucos condicionantes ou nenhum, tá? Isso acontecia em alguns nichos econômicos e acaba de passar por um teste, inclusive na Finlândia. Com a pandemia, ele acaba de se tornar uma realidade em países como Estados Unidos, Portugal e agora no Brasil, com a ajuda de R$600 por adulto, de baixa renda, no caso, enquanto durar a Covid-19. Se a sua redação vincular a renda básica com políticas públicas, você pode ainda escrever que é cedo dizer, né? Escrever que ainda é cedo dizer, uma vez passada a pandemia, que esses programas se tornarão políticas públicas permanentes. Mas os seus defensores, tá, esperam que sim. Aí você pode colocar o lado deles, tá? Então, se você defender que seria importante tornar a medida emergencial numa política pública permanente, use o argumento dos seus defensores, tá? Mas quais são, prof? Pelo amor de Deus, calma, eu vou te falar, tá? De acordo com os defensores, seria uma forma de desvincular o sistema de proteção social do Estado do trabalho formal e também de desburocratizar a máquina pública que atualmente concede benefícios sociais cada vez mais ineficazes, né? A partir de uma série de condicionantes de renda, de emprego e tudo mais. Então, nesse sistema, que é cada vez mais ameaçado pelo avanço tecnológico, pela uberização do mercado de trabalho, apenas aqueles que possuem contrato formal podem contar com abono salarial, né, ou seguro-desemprego, ou uma aposentadoria paga pelo INSS, entre outros exemplos aqui no Brasil. Então, uma rara exceção é o Bolsa Família, cujos benefícios variam de R$ 41 a R$ 390 e estão direcionados à base da pirâmide, né, cumprindo aí o papel de evitar a fome e a miséria. Tá? Por fim, a renda mínima universal representaria uma resposta definitiva à crescente desigualdade no país, né, a desigualdade social aqui também no Ocidente. Então, as pessoas teriam direito a um salário apenas por existir. Por outro lado, se você quiser defender que a renda básica emergencial não deve se tornar uma política permanente do Estado brasileiro e que não deve ultrapassar os 3 meses previstos pelo governo ou só deve durar até a Covid passar, você pode dizer que alguns especialistas mais receosos com a medida enxergam a possibilidade de um oportunismo político travestido de boas intenções. Então, a estimativa da Instituição Fiscal Independente, o IFE, é que a renda básica emergencial será de 59,8 bilhões de reais em 3 meses. Se fosse o ano inteiro, por exemplo, com os mesmos beneficiários, seriam 239,2 bilhões de reais. É bem verdade que, passada a epidemia, o número de beneficiários seria menor. Mesmo assim, continuaria uma pedra no sapato do nosso equilíbrio fiscal. Se você não acompanhou as discussões da renda básica emergencial, saiba que os especialistas que limitam essa renda aos 3 meses e que defendem que não deve se tornar um programa permanente,
dizem que a renda básica emergencial se justifica somente como modo excepcional de garantir renda a quem ficar sem trabalho devido ao coronavírus. Então, por ser pontual, ele não cria um problema fiscal. Eles falam, olha, não vai criar um problema fiscal, o que seria irresponsável, né, dado o exíguo espaço que o governo tem para gastar. Então, a transitoriedade das medidas de combate à epidemia, aliás, é muito mais importante, inclusive fiscalmente, do que a origem do dinheiro. Eles não falam tanto isso, né? Se virar do corte de salário do funcionalismo, se virar do FGTS, da emissão de dívida, não falam isso, tá? Para este, nós podemos, inclusive, tolerar bem um aumento pontual do estoque da dívida se a trajetória do ajuste se mantiver depois de passada a crise. Mas se essa trajetória for comprometida, não há fonte de recursos que baste. Então, a muito custo, a gente viu em 2016 uma política de redução paulatina do déficit primário. Então, ao usar a oportunidade do coronavírus para sacrificá-la e derrubar o teto sem nenhuma salvaguarda em seu lugar, é empurrar o Estado para a falência ou para a inflação. E aí você pode terminar dizendo que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Beleza? Espero que tenha gostado, que tenha aprendido e agora comenta aí, qual dos dois discursos você defenderia na sua redação? Mantém ou não mantém depois a renda básica depois de passado o surto do coronavírus? Um grande beijo e até a próxima semana.